E aí, motiveiros e motiveiras desse Nordeste, Ceará, Brasil, Fortaleza, Maracanaú e muito mais cidades aí no meio do mundo. E hoje nós temos não é um podcast não, viu, Isaac? É uma palestra. Eu vou logo dizendo assim, que é pra gente continuar aqui focado. E obrigado a você também do canal, nós já estamos chegando aí a 3 mil seguidores, Isaac. Rapaz, nós desentupimos o canal, viu? Em um mês deu assim um up, entendeu? Eu acho que foi a Shopee. Então, para isso, a gente traz um convidado especial, um cara que é top aí na oratória, meu amigo professor Cícero. Opa. Seja bem-vindo. Eu não vou nem dizer o spoiler que é que ele trouxe ali, não, mas ele disse que não era pra cá, não, mas ele trouxe aqui o negócio é transparente. Tudo beleza, professor? Tudo ótimo, tranquilo. Seja bem-vindo, obrigado pelo chamado. Sei que sua agenda aí é corrida, mas obrigado, meu Deus, deu um time aqui pra nós. Certamente, obrigado a Deus, obrigado a você, Isaac, e você de casa. Beleza. É bom demais. Professor, essa história de oratória, qual o reflexo para a sociedade, para o advogado, para a pessoa comum? Me conte um pouco da sua história e como é que você chegou nesse dom da oratória. Primeiramente, a oratória não pode mudar o nome, é esse mesmo, né? É um nome um pouco antigo, um pouco arcaico, que de certa forma acaba afastando um pouco as pessoas, mas é uma disciplina. É uma disciplina que, assim como o direito administrativo não é codificada, né? Cada um pega um molho, um tempero, uma situação e acrescenta ali num livro, numa literatura, mas a gente sempre referencia ao pai da oratória, né? O Aristóteles, nos princípios dele, nas frases dele, nas obras dele, né? Somos o que fazemos repetidamente, então tem que treinar a oratória, não basta saber um pouquinho, se empolgar, não. E também sobre clareza, né? Principal, os colegas advogados, a clareza, a principal qualidade do estilo. E eu fui atrás do que é essa clareza, vou dizer já. O lance, o segredo para descobrir se a sua petição, seu zap, seu e-mail tá claro. Tem uma dica bacana. Hoje o papo vai ser bom. Olha aí. Viu? A gente conseguiu lá com o nosso amigo da Shopee, porque teve um amigo nosso que viu aqui, que ele deu também muito no estilo do senhor, trouxe umas dicas bacanas. Ele disse, eu já sabia que ia ter dica de oratória, né? O que seria uma oratória, digamos, eficiente pra gente? Oratória eficiente? Primeiro oratória, né? O que é oratória? É arte. Como senso comum, é dom, não é arte. Eu comparo oratória como um molho. O conteúdo em si, a comunicação em si, pura, seria o macarrão. E a oratória seria o molho. É bem mais interessante, é bem mais cheiroso, é bem mais aprazível visualmente quando se tem oratória. Então, muita gente às vezes pergunta assim, professor, e a oratória do fulano de tal? Primeiro a gente tem que ver se tem oratória, né? Ou se é uma comunicação e ainda é uma comunicação falha. Aí depois que a gente vai ver se tem oratória, em que nível que está, 1, 2 ou 3, porque é uma habilidade que se aprende, como um violão, como uma arte marcial, a própria culinária, como eu dei o exemplo, a questão é uma arte que deve ser observada para se diferenciar no mercado, sempre cada vez mais competitivo. Oratória não é coisa das antigas, oratória não é só para nós da advocacia, oratória é para todo mundo, principalmente nesse meio que captura e se rende e a roda circula com a atenção sempre mais dinâmica. Quem não tiver uma oratória está um pouquinho atrasado ou vai ficar fora do jogo. Perfeito, perfeito. A oratória, ela é treinável desde criança, adolescência, ou oratória a gente só tem o foco objetivo para o adulto, para o lado profissional? Sugiro desde criança. Eu tenho 2 filhas, a Milena, que fez 11 anos agora, e a Thaís, que fez 14. Desde cedinho, observando como se diz, as partições da oratória, não só a questão vocal, mas a questão da linguagem corporal. Por exemplo, uma série muito famosa sobre linguagem corporal, Lie to Me, num frame assim de poucos segundos, em que se distinguir ali algumas expressões, a minha filha diz, pai, tá errado, né? Dessas expressões estão erradas, né? Certamente. Ou seja, tem que despertar, porque a comunicação ela é viva, ela é contínua, é dinâmica, e a gente precisa saber filtrar o que está de lá. Você filtra uma petição para fazer a contestação,
você filtra uma réplica, você filtra o argumento da outra parte, você filtra uma proposta de um cliente, de um corretor. Tudo é comunicação e tem que ser filtrado, né? Para saber o que verdadeiramente é um argumento ou é uma falácia, tem que distinguir bastante. Tem que se distinguir se tem argumento mesmo ou é uma pura fumaça emocional. A oratória tem muito dessa parte emocional, mas não pode ser, como se diz no popular, muita farofa para pouca carne. Tem que ter carne. E uma farofinha ali, uma salada, agrega bastante. A oratória ela não existe por si para respaldar ou validar um nada. Então, a grande viga mestra é o conteúdo e o conteúdo útil para quem ouve. E se esse conteúdo estiver bem temperado, estiver bem servido, melhor ainda. Essa é a questão. É isso aí, viu, Isaac? Presta atenção, cara. Eu tô aprendendo com ele. Né? Eu cheguei aqui, ele tava tocando um violãozinho, vou logo dizendo que eu não gosto de segredo, né? Não sei se vai ter para vocês a palhinha, né, Isaac? Mas pra gente teve. E o homem é tocador também, ó. Primeiro, professor, é interessante a oratória, porque ela sempre teve presente desde da Grécia, e lógico, os grandes oradores, né? Vamos falar que Jesus foi um grande orador, né? Assim, eu faço também essa ideia. Por quê? Porque quando Jesus ia pregar, né, ele também tinha o dom da palavra, né? E também a gente vê que a oratória hoje no mundo, na sociedade moderna, né? Às vezes a pessoa deixa de lado. Porque é algo tão mecânico hoje por rede social, internet, que as pessoas não se importam tanto com oratória. Hoje eu postei um vídeo no Instagram muito interessante de um militar, ele dando uma lição, não uma lição bruta ou ruim, mas de superação para um recruta, né, se eu não me engano, da Marinha. Né? E a oratória do cara, muito legal, porque ele diz assim, olha, tem uma parte que ele diz muito bacana, ele diz assim, nós não estamos aqui para ter o seu peso, ou lhe ajudar. Você tem que se ajudar, que você está lento demais, é você, que você pode mais. Então, a oratória do comandante, aí várias mensagens dizendo, isso aqui é um líder, né? Não é um chefe, é um líder, né? Colocando, porque foi como pode dizer assim, não é uma pressão, é uma motivação com a oratória firme, posicionada, que isso faz a pessoa tá cabisbaixa, e ele... Esperto. Eu até fiquei emocionado nesse vídeo, porque eu me identifiquei como se ele estivesse falando comigo. Né? Você pode mais, você pode isso, né? Então, eu sei que quem tem, não vou dizer como o senhor explicou aqui, o dom, mas quem aprende as técnicas de oratória consegue avançar muito mais na sua profissão, no mercado, né? Com certeza, a oratória é uma consciência. Eu tenho consciência da música que eu vou levar para o meu público. Eu tenho consciência do tempero, da comida que eu vou servir para a minha clientela. Se são idosos, eu vou pegar um pouquinho leve no sal, ou não vou colocar sal. Então, a oratória é uma questão de intenção. Não é só falar por falar. Eu vou lá e vou ver no que dá. Não pode ser assim. Pensa quando você vai para um casamento de um amigo. Você vai de camiseta, sua esposa não vai permitir. Não, Oswaldo, você vai assim? Não, peraí. Não, tem tempo ainda. Bota aquela roupa e tal, vai dando dicas. Você está sendo, por exemplo, falso? Não, eu não me visto assim no dia a dia e tal, com meu amigo de infância e tal. Não, mas tem uma honra para aquele ambiente, né? Tem uma questão, tem um contexto para aquilo dali. Então você está fazendo o melhor que você pode, com a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor trato, para estar compatível com aquele evento e fazer aquele efeito. Logicamente que o grande lance é a sua presença. Quando alguém tiver Oswaldo e tal, o grande lance é o conteúdo útil em si. Mas se ele for bem trabalhado, se ele for bem orquestrado, for feito com firmeza, a oratória tem muita dica para o conteúdo. Por exemplo, colocar um título. Do que se trata? Pontos. No livro de Steve Jobs fala que a nossa mente precisa categorizar as informações. Por isso, você está falando o quê? Quem chega atrasado, ele está onde? Está no ponto 3, ponto 2? Não tem ponto. É uma conversa solta. E não pode ser assim. Eu comparo uma conversa solta, uma palestra solta, uma aula solta, como boas roupas, até passadas, cheirosas, novas, caras, mas numa caixa de papelão tudo bagunçado.
E uma oratória pensada, toda organizada, porque oratória é isso, é falar de uma forma organizada e deliberada, preferencialmente clara, né? Então, eu comparo essas mesmas roupas, num closet, num guarda-roupa, num estante, que você visualiza o que é. Ali é gravata, ali é roupa de treino. O povo tem que ver do que está se falando. Não pode ser uma conversa solta, aquele rabisco. O melhor espaço, o melhor tempo entre 2 pontos é uma reta, né? Então, levar o povo do ponto A para o ponto B. Como? Ó, tem esse ponto, tem aqui a igreja matriz, tem aqui o circo da cidade, tem isso aqui. É um guia de turismo por aquele assunto até chegar no ponto B e saber onde é que o povo está em cada ponto, né? Tem gente que vai estar aqui, tem gente que vai estar aqui. Então, tem aquela paciência, aquela empatia de levar. Nem todo mundo está no mesmo nível de conversa. Mas o grande lance, como até falam os pessoal do marketing, né? Tem que levar o povo para um ponto desejável. E além de desejável, eu acrescento e possível. Porque muita gente vende uma ideia bacana, ilustrativa na internet, a pessoa se encanta, mas às vezes não é praticável, às vezes não é plausível, pelo menos para aquela pessoa, público-alvo prometido. Então, a oratória tem essa consciência. Peraí, eu vou levar esse povo para onde? Porque é muito confundido nessa parte de palestra. Ei, vai lhe dar uma palestra, eu tenho um evento lá, tu vai falar sobre o quê? Não, pronto, tu fala sobre isso. Não, tu domina isso, fala sobre aquilo. Aí a pessoa vai fazer palestra para falar sobre. Isso não existe. Ei, o que é que tem hoje no painel? Não, fulano vai falar sobre aquilo, fulano... Ele vai falar sobre. Se você abrir um livro, o livro está falando sobre. Se você clicar um vídeo qualquer daquela matéria no YouTube, estão falando sobre. Não é sobre isso. É sobre ajudar o público a chegar em determinado ponto. Qual o efeito da cassação da medida liminar em matéria tributária? É o que você vai ver neste vídeo. Opa, isso me interessa. Eu quero chegar nesse ponto de saber qual é o efeito. Então, eu vou assistir esses 17 minutos, esses 41 minutos, para saber. E ao final, eu vou ter que ter aquela sensação. Poxa, ainda bem que eu assisti. Eu sei quais os efeitos da cassação da medida liminar. E não uma conversa solta, que a esposa pergunta, como é que foi a palestra? Não, esquece. Porque a pessoa deixou a família naquele momento. Podia estar comendo uma pizza, assistindo Netflix, não sei. Não, foi para uma palestra. Para quê? Nada com coisa nenhuma. Uma coisa que o palestrante lembra e outra coisa. Não está organizado, não está categorizado, não tem o destino, não tem o ponto 1, 2, 3 e 4, não tem uma evolução, não tem uma transformação. Isso é muito complicado porque não existe máquina do tempo. 2 horas, a gasolina, estacionamento. Cadê papai? Não, foi para uma palestra. E tem outro dia de trabalho, que é para usar aquela informação e não usa. Tem que ter utilidade. Você tem que saber, você vai no mercantil e diz, vou comprar arroz, eu vou comprar cuscuz, eu vou comprar carne, porque tem um objetivo. Você vai para a palestra para quê? Estamos falando nesse ponto palestra. A aula é mais fácil, né? Tem um conteúdo programático, você sabe o que espera e o professor, a professora tem que ter aquela fidelização de entregar aquele conteúdo. E você diz, estou formado. Eu fiz o curso, o percurso, aquela linha até aqui. Eu mereço esse diploma, mereço esse canudo. Eu sei, etapa por etapa, posso não lembrar de tudo, mas eu percorri o conhecimento, o entendimento sobre aquilo dali. Eu sei me virar, eu sei mergulhar, me aprofundar naquilo ali, numa pós, em alguma outra coisa, numa situação, para uma petição. Então, oratória é consciência. Consciência é olhar sobre o pensamento, olhar sobre o que está se fazendo. É muito mais do que falar bonito. Não é falar difícil, é falar bonito. E falar bonito é imprescindível. Ou alguém, abre aspas, falando feio, você para ali no vídeo. A não ser que você conheça o trabalho da pessoa e saiba que ali tem conteúdo mesmo tutano. Aí não importa o jeito que a pessoa tem um timbre, não importa. Fica até bonito o jeito que ele fala. Mas do nada, com coisa não passando ali, você, já era. Então a estética conta ponto. Você vai num restaurante feinho ou naquele ali mais arrumadinho? Você gosta daquele prato bagunçado ou aquele prato bem servido? Opa, senhor. Pois não? Fique à vontade, bom apetite. Aquela honra, aquele requinte. E dá para fazer isso no conteúdo também.
Dá para ter mais honra para o respeitável público. Afinal de contas, são vidas. E eu agradeço a você sua atenção. Vidas parando para prestar atenção na gente, cara. Num congresso, quantidade de pessoas, eles poderiam estar em qualquer lugar do planeta e estar ali te ouvindo. Então tem que entregar o melhor, que tem tudo a ver com isso. Motiva Ceará. É como Josué e Caleb. Eia, subamos com confiança. Não vai mole, não vai de qualquer jeito. Deixa para descansar em casa você come batata, carne cozida, um pirãozinho, dorme, aí recarrega a bateria para outro dia de novo. Todo dia a bateria é recarregada por Deus para você ir lá e fazer o melhor. Quantos versículos tem sobre isso? Colossenses e outros, para você fazer o melhor, o que vem na tua mão, com todo o ânimo, com toda a força. E também está lá no segredo, que está num livrinho fininho assim, chamado A Ciência de Ficar Rico. Isso é oratório. A oratório não é uma espécie só de articulação, de dicção, tem muito mais tesouro lá por baixo. Esse livrinho, A Ciência de Ficar Rico, tem lá, era o livro de cabeceira de Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece. Tem lá o livro que inspirou Rhonda Barney, autora do Segredo, do livro e documentário lá, o filme O Segredo. E ele diz, eu não sei se é na página 71, ele toda hora fica dando desejos, despertando desejos. Você não prospera fazendo certas coisas. Você prospera fazendo as coisas, e até faz uma ressalva antes, pode ser até as mesmas coisas, de uma certa maneira. E ele diz que independe do lugar que você está, lógico que tem lugares mais favoráveis que outros, independe da sua condição física, independe de qualquer circunstância. Só depende de você, da qualidade do seu trabalho. Aí ele diz, todo o poder, ele fala muito de Deus nesse livro, muito. Ele fala, todo o poder está por você e para você. E você deve destinar na sua ação todo o poder, fazer o melhor que você tem. Aí você vai ter ação de sucesso. E várias ações de sucesso lhe faz prosperar. Aí ele diz, se uma ação for fraca, vai ser uma ação de fracasso. E várias ações de fracasso tendem àquela história, né? Um abismo chama outro abismo. Então ele fala, e essa certa maneira é com poder. Aí o Napoleão Hill complementa, não é como se estivesse ensaiando, é fazendo mesmo com gosto. É se dedicando. E até com a dedicação, mesmo com o erro, é perdoar seu cara, derramei aqui. Não, professor, tranquilo. Porque você estava ali com todo o ânimo, com todo o vigor. Por exemplo, a gente falou do nosso querido Tiago Albuquerque. Desde cedo viu o Tiago palestrar. Disse, poxa, que cara bacana, que cara legal. E eu vi muita dedicação nele. E da mesma forma, acredito que... Tiago, um abraço, viu? Ele viu muita dedicação também em mim. E engraçado que momentos depois a gente foi se encontrar em palestras e congressos. Ele organizava congressos e tudo, ainda organiza. Eu, Tiagão, e tal, Cícero, vou te dar tantos minutos aí. Pode ser? Pode, na hora. Aí, cara, olha que legal. Em 2015, eu fiz pós-graduação de Previdência na Damásio Educacional. Telepresencial, ali na Equatorial Trade Center. Na Washington Soares lá, né? Não, na Desembargador Moreira. Isso. Foi longe. Foi longe. É por causa do fórum. Foi sim, o fórum. Sim. O dia no fórum. Aí, cara, eu assisti a aula telepresencial ao vivo, né? Acho que era quarta, eu não lembro os dias. E tinha aula de quem? Teodoro Agostinho. Fera, viu, cara? Rapaz, aí eu ficava pensando, esse cara é uma propaganda de carro, seguro e confortável. Isso é aula. Que massa. E eu comentava com minha esposa, comentava, poxa, de querer conhecer esse cara. E o Tiagão organiza os eventos e por 2 momentos, no auditório da UAB, e eu acho que foi no auditório da FIEC, não lembro. Por 2 momentos, por 2 congressos, por 2 vezes, eu fiz palestra antes do Teodoro. Aí ele entra e quando ele começa a palestrar, ele diz, não é Cícero Eduardo, não é Cícero Eduardo. Pô, o cara que eu admiro há 2000 que está aqui fala do meu nome. Pra glória de Deus. Então, você que está assistindo em casa aí, não existe um clichê mais gostoso do que esse. Que até Napoleão Hill também fala, e o Andrew Carnegie também falava, que dentro da consciência humana, dentro do que é possível, não existe impossível. Lógico, eu não posso acrescentar um côvado a medida de 66 centímetros à minha estatura. Isso é humanamente impossível. Mas dentro do humanamente possível, tudo é possível ao que crê. Agora, essa é a grande questão do crer.
O crer exige repetição. Professor, e a oratória nisso? Mesma coisa. Você não fica um grande violonista ou um grande lutador ou um grande cozinheiro, chefe de cozinha, fazendo uma ou duas vezes. Anderson Silva treinava não sei quantas vezes o mesmo chute com a perna esquerda, com a perna direita, durante não sei quantos meses, depois do treino regular. Aí chega lá no octógono, pum, parece fácil, né? Oscar Schmidt e tantos outros. Repetição. Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, fala do segredo. Para ele, só existe aí 2 pontos. Repetição, ponto. Só existe isso. Repetição do pensamento, repetição da fala para ter coerência e repetição das atitudes. Porque, como eu digo para as minhas filhas, são 3 patamares. É pensar o que quer pensar e não o que dão para pensar. E pensar repetidamente e pensar com ânimo, porque não basta agregar. E sentir. E depois de sentir, o sentir é que impulsiona. É da parte do subconsciente, que é 100% emocional, que se liga com o coração. Por isso que nas pregações é verdade, quando o pastor diz assim, não deixe de descer pro coração, deixe de descer coisa boa, porque a boca fala que tá cheio o coração, não deixe de descer, já tira logo aquela ideia que não presta. E a Bíblia fala, né, pensar o que é bom, amável, reto, de boa fama. E pensar constantemente. Aí desce pro coração. Depois de descer pro coração, não adianta ser um mero sonhador, como diz a ciência de ficar rico. Tem que trabalhar com as mãos. Quantos HDs externos, quantas coisas nos 2 notebooks, quantos cadernos e folhas de ofício e guardanapo eu tenho em casa sobre a oratória? O tempo todo. Esse ano eu faço 47 anos, desde que me entendo por gente. E ainda sempre tem o arco-íris, o pote de ouro, o final do arco-íris ainda sempre fica mais longe, eu sempre me esmero, não tem fim, não tem bom, é batalhar. É uma das perguntas mais comuns no nosso curso de oratória. Professor, de novo? De novo. Tira casaco, bota casaco, tira casaco. Para refinar o gesto. A gente está muito inteligente aqui, mas a gente precisa ficar muito inteligente aqui. A força do hábito é muito forte, cara. Mas muito. Muda a tua geladeira de lugar em casa. Você vai passar 2 semanas. É aqui. A consciência e o pensamento sabem onde é que é, mas o corpo, cara, é incrível isso. É muito incrível. Aí, quantos gestos poderosos a gente foi ensinado a fazer? Nenhum, a gente sabe nem qual é a altura do gesto. A gente fala, não, tem só uma diquinha, uma perguntinha, um gesto fraco e tímido. Por que não para o alto e avante? Doutor, eu tenho uma pergunta. Oswaldo, eu tenho uma perguntinha com o pulso para dentro, em proteção. Eu te passo mais coragem assim ou assim? Assim. Percebe? Eu tenho... Cadê uma caneta? Cara, é tudo subliminar. Mas eu tenho... Tem aí? Tem. Só desenrola já só. aqui a caneta. Cara, o grande segredo é a repetição. Professor, eu quero exemplo, provas de fundamento. Tem aqui. Esse canetão aqui. Tá com a arma aqui, ó. Professor, eu quero fundamentos bíblicos. Cara, persiste em ler. Orar sem cessar. Tudo é o quê? Repetição. Incutir com seus filhos andando pela calçada em todo tempo. Como é que a mulher do fluxo de sangue se curou? Com fé. E como é que se adquire fé? Como diz Napoleão Hill no livro Quem Pensa Enriquece? Pela repetição, que ele chama de princípio da autossugestão. 12 anos gastando dinheiro e sofrendo. Acho que ela merendava ali, as amigas, mulher, esquece, mulher. Então, mulher, tu vai... Aí ela dizia, ela não disse, eu acho que ela... Isso é elucubração minha, não tá escrito lá. Sim. Eu acho que ela não disse nem pra vizinha, nem pro parente. Ela dizia, até porque tá escrito, dizia consigo mesma. E esse mesmo não é redundância, é um reforço. Se eu tocar na orla do mestre, eu serei curada. Ela dizia, ela não disse uma vez, eis que andando pela cidade comentou com fulano de tal, eu vou tocar na veste desse, serei curada. Ela dizia consigo mesmo. A conversa interna. Isso é muito importante, repetida. Formou aquele paradigma. Passou da mente analítica, do bloqueio, e foi para o subconsciente, fez parte do comando. A gente repete tanta música, que não sabe nem o que está repetindo. A gente repete tanto comando errado, né? Tanta romantização de coisa errada e nem sabe o efeito que isso dá. Isso já entranha. Por que não saber o que repetir? Por que não repetir a verdade? Como diz o Neville Goddard, do livro Sentir é o Segredo. Por que não escolher uma verdade e formar um paradigma, formar um novo hábito? Você configura o seu computador, você configura o seu celular, por que não se configurar? E existe essa configuração para oratória. De saber
a altura do gesto, preferencialmente na altura dos olhos, porque o povo está olhando para cá. Preferencialmente com o pulso para fora, porque é uma questão de proteção. Essa história, não pode mão no bolso, é uma reminiscência assim, instintiva. Não, mãe, foi eu não, quebrei não, mãe. Escondendo a mão ou os pulsos, é instintivo. Que tem os 5 P's de proteção. Eu tenho que saber o momento do gesto. Isso eu não vi em livro nenhum. Então, a minha esposa diz assim, tu não dormiu ainda não? Mas não, sei lá, 2 da manhã. Eles pedindo a Deus o download para poder explicar as coisas para os meus alunos. O momento do gesto, o momento da sílaba tônica. Quando eu tomei água naquela caneca e olhei para o Isaac, porque um gesto atrasado, ele é pensado, ele é maquinado, então não é espontâneo, então não tem cara de real. Não, quando eu olhei para o Isaac, essa é a parte da persuasão, porque são 3 P's que eu coloco. O primeiro P de proposta, tem que ser uma proposta desejável para o teu público-alvo. O segundo P é de provas. Convença que essa proposta é viável, que dá certo. Não, tá aqui vários contratos que eu já fechei, tá aqui a jurisprudência, tá aqui a doutrina atualizada, tá aqui um julgamento que saiu ontem, me convenceu racionalmente. E isso também é oratória, do 1, do 2 e principalmente do 3, que é o terceiro P de persuasão emocional. Como é que você se comporta dizendo isso que você está dizendo? Não, inclusive, tá aqui um julgado que compressão labial, queda do contato visual, proteção do pescoço, baixar a cabeça, queda do volume vocal, proteção do emocional, do coração, o P. Aqui, não, inclusive, autoafago, como se fosse o pai ou a mãe reminiscência. Calma, meu filho, vai dar tudo certo, ele vai fechar o contrato. O que a gente ganhou ontem é engolido em seco, pigarro, agregador verbal, todo esse combo da ansiedade, do medo, onde não deveria. Por quê? Esse cliente vai fechar o contrato? Vai não. Então precisaria ter esse conhecimento que eu trago essa oratória bem profunda e bem detalhada do tom de voz, que é estudado até pela linguagem corporal. O que é linguagem corporal? Linguagem é a transmissão dos códigos comunicacionais. Não é termo de coach, códigos dessa parte de comunicação. O nome é esse mesmo. Aqui, um C, um E, um A, um R, um A. São códigos linguísticos da nossa língua portuguesa. E a transmissão, colocar para o mundo esses códigos, ou escrito aqui, ou dito aqui, é o verbal escrito e o verbal falado. Os códigos comunicacionais. Eu digo 2 e eu faço 2. Código verbal e não verbal. A linguagem corporal é um tipo de comunicação que não usa palavras. Professor, quer quantas folhas? Não falei, mas transmiti a mensagem. Então, se eu posso ter queijo e presunto, posso ter um misto, por que eu vou botar só queijo? 2. O gesto serve para complementar e reforçar. 2, amigão, por favor. Obrigado. Obrigado e obrigado. Agora, por que eu vou fazer um vídeo só com queijo, só com presunto? Olá, pessoal, meu nome é Cícero Eduardo e na Unifor vamos fazer um curso passo a passo de 8 da manhã às 5 da tarde. Olá, pessoal, aqui Cícero Eduardo e neste sábado na Unifor vamos fazer o curso Oratória Passo a Passo de 8 da manhã às 5 da tarde para você voar na sua apresentação. Então, o gesto serve para isso, para complementar e reforçar a fala. Mas eu não sei gesticular, eu fico só assim, não, pessoal. Inclusive, naquela situação, ainda pego o microfone com as 2 mãos, em proteção aqui. E eu nem sei que eu estou protegido. Aí eu digo pro aluno, opa, com a mão só, por gentileza. Aí ele, opa, professor. Então, gesticula. Faz gestos positivos, polegares para cima. Faz o like, estala o dedo. Se bem que a gente não estala o dedo, né? A gente estala isso aqui, aqui, né? Então, é aí que tá. Repetição daquilo que serve. Se eu quero ser um bom lutador, vou para academia, daqui a 6 meses vou estar bom, daqui a 1 ano vou estar melhor, daqui a 1 ano e por aí vai. E se eu incorporar as técnicas de comunicação, principalmente não verbal, porque ler, falar, ler e escrever eu aprendi na escola desde cedo. Ainda estamos aprendendo, né? Nossa língua portuguesa árdua. Mas e a linguagem que é instantânea quando eu estou falando não verbal? Quem vos ensinou? Aí é que tá. Aí o cliente pergunta, doutor, o senhor acredita que vai dar certo? Não, acredito, lógico, dá certo. Sem som?
É um paradigma isso aí para advocacia, viu, meu Um irmão? estirão de ombro, que significa, nesse contexto, dúvida. Uma pálpebra fechada prolongadamente, também uma não visualização. A voz afinou, cortisol, adrenalina na prega vocal, proteção do pescoço, um recuo da cabeça e do tronco, e uma proteção, porque eu estava aqui, não, isso aí... E uma assimetria, eu estava retinho, por que eu fiquei torto? Então, o aluno com a gente, ele aprende cada detalhe que fica bom para ele, porque assim, no momento que ele aprende ou ela aprende, só tende a melhorar. O óbvio do óbvio, ele está consigo o tempo todo. Então, ou seja, ele tem caderno e caneta de caligrafia o tempo todo, só tende a melhorar, só tende a ficar mais forte. Só quarta e sexta eu vou para academia, para o tatame. Só lá que eu vou ter oportunidade de treinar. Só terça e quinta ou sábado que eu vou para aula de violão. Se eu não tenho violão, só lá que eu vou treinar. Mas treinar oratória, essa arte... O que é arte? Eu fui atrás do conceito de arte, porque nem livro de oratória diz o que é. É a arte de falar em público. E o que é arte? É a disposição consciente e controlada do nosso corpo. O bailarino, a bailarina sabe o que fazer. O tecladista sabe o que fazer. O Yamandu Costa, um Fábio Lima, um Robson Miguel no violão, sabe o que fazer. Show! O Lyoto Machida sabe o que fazer. E a gente sabe o que fazer com o corpo. Excelência, não, sem mais, excelência. Assim, que proteção é essa? Se somos indispensáveis à administração da justiça, juiz, a juíza também estão lá para colaborar, todo mundo em busca da verdade. E até espera que o advogado esteja lá para fazer aquela sustentação oral. Você disse que fez há pouco tempo, né? Ou seja, a máquina pública, com o recurso público paralisado na expectativa daquele momento, é ar-condicionado, é servidor público, é juiz federal, estadual, todo mundo olhando para você fazer o quê? Falar aquilo que já estava no memorial, o juiz sabe ler. Aí que tá, aí que entra a persuasão. Persuasão eu entendo como o impulso, um motivo emocional. Um chacoalhamento a mais, um fervilhamento das vibrações do corpo para ter mais atenção para aquilo. Quando alguém dá mais atenção pro pneu do teu carro, cara, vou trocar amanhã. Alguém te chamou a atenção. Ei, cara, tá frio aqui. Cara, diminui só um pouquinho. Alguém chama o foco, a atenção daquilo dali. E tem tudo a ver com motivação. Assim, não consigo conceber que muitos palestrantes até não acreditam mais, ou oradores, em palestra motivacional. Na minha opinião, só existe palestra motivacional. Verdade. Porque se você não estiver lá para motivar as pessoas a irem atrás daquele assunto, a se aprofundarem mais, a melhorar, a dar aquele chacoalhão, a pessoa estava desistindo, você agita as moléculas dela, é como se o achocolatado do corpo dela estivesse no fundo do copo, você vai lá com a colher, mexe. Agora sim, energia que dá gosto. A pessoa tem ânimo para viver. Logicamente, como eu falei antes, tem que ter um conteúdo útil. Aí você pega aquele conteúdo útil, sabe o que fazer, você desce do palco e chega perto da pessoa, dependendo da pessoa, se você pode ou não, você dá um leve toque no antebraço, você olha no olho, você doa a sua vida e aquece aquela vida. Somos brasa viva, né? Então, é um aquecendo o outro, um pelo outro, e a gente vai que vai, sem esmorecer, tá na Bíblia. Então só existe motivação, ou seja, professor, essas coisas do palco que o senhor faz de sobe na cadeira e sobe ali e tal, é só para o senhor? Não, é para quem quiser. Logicamente vai adequar ao perfil, né? Então aqui tá, oratória é muito mais do que só perder o medo de falar em público, é principal, né? Porque voltando para o papai Aristóteles, ele diz que a coragem é a principal virtude. Alguns não consideram virtude, mas vamos classificar do jeito que ele deixou, virtude, a coragem. Quando eu tenho a coragem, aí vem os agregados, a espontaneidade, eu consigo ser espontâneo ali, uma jocosidade leve ali na palestra, numa aula. Eu consigo ter lucidez, estou vendo tudo que está acontecendo aqui, o slide não está passando, alguma coisa.
Quando eu tenho coragem, eu consigo dizer uma piada. Professor, piada em aula ou palestra, eu ensino a fazer piada. Piada, dando logo um spoiler, é surpresa. Mas essa surpresa tem que ser boa para todo mundo. Então não faça uma coisa se você não sabe fazer. Até para quem faz piada mesmo, trabalha com isso, tá complicado. Então piada tem que ser esse molho, tem que ser esse orégano da pizza. Não é a pizza. A não ser que você seja comediante. Aí é o prato principal. Aí quando você tem coragem, você consegue ter tranquilidade para responder aquele questionamento, para ser autêntico. O doutor, eu não sei nada sobre esse assunto, mas prometo que eu vou me esmerar, é interessante, vai compor aqui o nosso conjunto da obra, a gente troca uma ideia pelo Zap. Obrigado por me fazer refletir sobre esse assunto, mas não sei patavina. Ser honesto, a gente consegue, senão fica... Não, na realidade, a gente fica tentando fazer algo com nada. A coragem é tudo. A coragem eu consigo contato visual. A coragem eu consigo fazer gesto mais expansivo, porque se eu acredito, se eu boto crédito no conteúdo, o meu corpo vai espelhar. Agora, se eu estou menor do que eu sou, eu tenho 1 e pouco, então eu estou um pouquinho menor. Estou um pouquinho menor na voz. Eu quase imóvel. É como se eu estivesse na floresta, cercado por predadores. E no palco, na tribuna, na sala de aula, no palanque, sei lá o quê, no púlpito, você tem que ter aquela mentalidade de caçador, que está caçando os melhores frutos, os melhores alimentos e entregar para o povo. Por isso que os caçadores, digamos assim, são ovacionados pela população. Que o diga um atacante artilheiro. Olha, por que no esporte? Porque é o caçador da era moderna. Vai lá e traz o título, vai lá e representa o país, vai lá e trouxe o cinturão, simbólico, mas que representa o nosso povo, digamos assim. E o advogado, advogada? Rapaz, meu advogado se garante, viu? O Oswaldo foi lá, pá, bonito, ele fazendo sustentação oral e trouxe sentença, trouxe o pão para o cliente dele, trouxe o alimento que aquele cliente dele precisava. Esse é o campeão, esse é o caçador. Agora você fala com o advogado, esse advogado vai caçar o quê? Ele tá com medo. A coragem pode ser treinada. O Napoleão Hill também fala, tenho medo, e muita gente não vai para a primeira parte da missa, da reza, digamos assim, por conta do medo. Quanto mais desenvolver outras habilidades de articulação, desenvoltura no palco, por causa do medo, o medo é fácil. Ele é superado por atos de coragem. Então, se eu já começo a me acostumar a expandir, não sei se está rachando aí o microfone, não, se eu tá começo show. a treinar na minha casa, a falar um pouco mais alto, ô irmão, a gente vai lavar o carro hoje, como é que vai ser? Alguém pode dizer assim, vamos, para que esses gritos? Não, estou só expandindo a minha voz. O medo é superado por atos repetidos de coragem. Se o meu padrão foi esse, uma voz passiva, com mais ar, mais soprosa, se o meu gesto foi esse, mais contido, mais tolhido, eu posso me fazer diferente. Eu era tímido na época da escola, aquela máquina de tirar 10. Mas mole. Mas gostando dessa expressividade. Assistindo o filme do Jim Carrey 1 milhão de vezes. Gostando de imitadores, dubladores, cantores. Mas muito lá atrás, ainda na parte do sentimento e da performance. Mas muito, sabe, coletando, montando aqui meu arsenal de imitação, de tudo, de canto, de performance. Aí olhava o Bon Jovi cantando, poxa, que massa. Sem a gente saber que todas essas coisas são preparadas, ensaiadas, né? Eles preparam um show, é algo pronto, tem espontaneidade, tem como é que se diz, improviso, o mundo não tá perfeitinho pronto não, se vira nos 30, mas tem muita coisa pensada. E por que a gente não pode dar um show, no sentido da palavra inglesa, mostrar o conteúdo de excelência? O laudo, as folhas tais, ele é inconclusivo. Sei que Vossa Excelência não está distrito ao laudo, mas não tem como desver. E tal. Eu peço uma reperícia. É levantar a mão e pedir. Eu vou resumir agora, para te passar a palavra, porque eu acho que eu falei demais. Tranquilo. Comunicação é solicitação de comportamento. Ponto. Repete essa frase, velho.
Comunicação é solicitação de comportamento. Pronto. Ou de fazer ou de não fazer. Quem manda é juiz. Juiz manda, tem que obedecer, ou se não gostou, recorre. No mais, é isso. É solicitação de comportamento. Filha, tá um pouquinho de tempo no celular, não? Bora dar uma estudadazinha? Não, mas antes bora brincar um pouquinho de vôlei e tal. Aí depois minha filha vai estudar. Então, é solicitação de comportamento. Com muita educação, com muita firmeza, com muita consciência, com muita explicação, o porquê, as consequências, as promessas, o que tem pela frente. É solicitação de comportamento. Então, o professor tem que já dizer isso de cara, antes de começar uma aula de direito administrativo. Ó, solicito sua atenção para que você consiga passar naquela prova. Comunicação, o conteúdo é o material de tapa-buraco. E o orador, ele faz a operação tapa-buraco. O que precisa aqui? Tem um buraco, tem uma lacuna. Estão entendendo errado. Acabou o embargo, declaração, a operação tapa-buraco. Vocês que vieram para essa palestra, vocês querem aprofundar nesse assunto? Existe um vácuo, uma lacuna. Operação tapa-buraco. Não é para chover no molhado, não é para... Operação tapa-buraco. Então, é solicitação de comportamento. Então, daí, cara, você tira tudo. Tira o título. Tem título que não diz nada com coisa nenhuma. Aspectos normativos, doutrinários, trabalhistas, não sei o quê, pós-pandemia. Quem é que vai para uma palestra dessa? No livro Segredo das Apresentações Poderosas, Roberto Chinachique tem uma perguntinha lá no meio assim. O povo está a se perguntar, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu levo nisso? E outros autores, do Quem a Ciência Fica Rica, fala da lei do aumento. O que vai aumentar ou melhorar a vida? E essa solicitação de comportamento é para possibilitar ou aumentar, ou facilitar alguma coisa da pessoa. Você editava vídeos assim, 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 eu vou te dar uma dica para você economizar de meia hora para 15 minutos. Comunicação é a solicitação de comportamento que vai possibilitar você que não conseguia, ou vai melhorar aquilo que você faz, vai ficar ainda melhor, ou mais rápido, ou mais forte. É uma melhoria. E agora eu passo a palavra mesmo, com Efésios 4:29. Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, não sai besteira. Somente aquela que serve para a edificação, crescimento dos que te ouvem com graça. Então a gente fala para ajudar um ao outro, para contribuir. Ei, cara, tá fazendo assim? Posso dar uma dica? Faz assim. Cara, melhor. Obrigado, cara, pela dica, que show! Então é isso, é para crescimento dos que ouvem. E é isso que tem que acrescentar. Caramba! Uma aula, você já pegou um spoiler, meu amigo. É um spoiler. E aqui é só aquela pontinha lá do iceberg. Interessante, eu já contei em outro podcast que meu primeiro grande teste de oratória, palestra e pra frente da turma, que a gente sempre foi tímido, foi uma aula de francês, nenhum curso na Igreja Universal, que era gratuito, eu era adolescente, tinha uns 50 alunos, devia ter uns 15 anos, 16 anos. Eu tava lá atrás, eu tava com mais 3 amigos, e a gente naquela brincadeira, né, fazendo aquelas piadinhas de turma de sala, o professor de francês chamou a gente não, me chamou, acho que ela gostou da minha calça branca, tinha uma calça branca, mas tudo bem. Chamou lá na frente, ela começou a fazer o biquinho do bonjour. E eu fiquei na posição de descansar militar, mão aqui para trás, preso, né, com medo, com vergonha, e não gostava de falar em público, tinha medo, que eu tremia e suava, que pingava, eu sentia pingando no meu dedo mindinho com a mão para trás. Contudo, porém, entretanto, ali foi como tirasse a metade do peso de falar em público. Quando eu fazia o ensino médio, o pessoal, né, gostava de ler na cartolina, no papelzinho. Eu fazia de tudo para memorizar. Por mais que não seja tão bom memorizar. O Isaac é minha testemunha. Se ele me der um script, o professor diz, o script é esse, você vai ter que ler isso aqui. Eu começo a ficar usar a palavra cearense, todo engembrado. Sim. Começo bem, aí começa decaindo. Agora, agora eu vou adaptar o meu jeito. Sai legal. Por mais que siga toda aquela regrinha, mas adapta ao meu jeito. Falou tudo. Entendeu? Adapta ao meu jeito. Isso, quando eu vendia panela, era a minha problemática. Por quê? Porque a empresa que vendia panela dava um script.
E o teste para ficar na empresa era repetir, memorizar o script. E eu sempre errava. Até que um dia, eu, bem jovem, eu sou jovem, né, também, né? Falei para a moça, ela disse, olha, assim eu não consigo. Mas eu compreendi, agora deixa eu fazer do meu jeito. Pronto. Daí, o negócio fluía. Daí fluiu da venda de panela, fluiu para vender curso de inglês, para vender dicionário. Já pensou vender dicionário? Difícil pra caramba. Até que eu cheguei no concurso público. Antes, que eu não posso esquecer, fui auxiliar administrativo e financeiro de um colégio. Trabalhava com cobrança. Então eu cobrava os pais. Então tinha que estar na oratória direto. Por quê? Porque não podia ser qualquer cobrança. Tinha que ser maleável. Tá devendo 3 parcelas, pague 2, que o colégio dispensa 1. Para entrar dinheiro no caixa. Já tinha um 0. Se entrasse 2, já era vantagem. Né? E até que chegou no cargo público que era ser policial. O policial não podia ficar meloso. Quando descia, tinha que mostrar autoridade. Fardamento bacana, tudo no lugar. E eu tinha uma técnica de autoridade. Presta atenção, isso é o que eu já falei aqui. Eu chamava de técnica He-Man. Eu pegava a tonfa e colocava aqui dentro do colete. O que é tonfa? Tonfa é o cacetete. Pronto. Tá. Pronto. Eu usei o nome técnico, né? Colocava aqui como He-Man aqui dentro. É fora do padrão, diga-se de passagem. Contudo, porém, entretanto, quando eu descia com colete tático, com a minha pistola, e eu fazia o movimento de tirar a tonfa, o cacetete, que ficava na mão, e colocava aqui, ó, soltava e cruzava os braços, 90% era interessante isso, é um estudo de caso. Das pessoas que estavam naquela bagunça, elas observavam aquilo e parava. Então eu percebi, pronto, esse gesto de fazer isso mostra o que é autoridade, mostra assim, olha, se ele tirar dali, ele vai resolver. Né? Fora a questão própria do armamento, que graças a Deus não precisei nunca usar armamento para conter alguma coisa. Né? Então, toda essa questão corporal, ela é muito importante, não só para a advocacia, mas para o dia a dia. Para o dia a dia. Eu falo isso porque já tive atendimentos jurídicos como cliente, antes de ser advogado, em que o advogado eu falava assim, doutor, o policial precisa de muito auxílio jurídico. Né? Doutor, essa situação aqui que aconteceu na viatura. Aí às vezes o doutor fazia assim, ó, Isaac, fazia assim. Pois é, pronto. Eu, na minha profissão, eu tento o máximo, na nossa, tento o máximo não fazer esse pois é. Por quê? Porque eu olhava para ele, eu tava olhando no olho dele, ele fazia, não sei. Ou não era um não sei de não saber. Era um não sei que dizia assim, na minha mente, eu pensava assim, poxa, quem não sabe sou eu. E o cara que é técnico tá dizendo para mim na minha frente que não sabe. Né? Então, isso traz um descrédito, eu entendo. Não estou dizendo que seja um dia que o cara não está bem, está cansado, né? E deu aquela relaxada que acontece. É igual você dirige todo dia, até que um dia você, sem querer, passa o sinal vermelho. Mas não é porque você estava cansado de ter um motivo fora da curva. Mas, para quem está com o dom da palavra, e eu entendo que Deus fez isso, fez eu vir lá desse curso de francês, venda, que tudo é venda. Que nós estamos praticando venda. Sim. Né? Eu já disse aqui outra vez em outro podcast. O cara diz assim, eu sou desempregado. Não é desempregado, não. Você é vendedor. Não, mas não trabalha com ele. Trabalha. Você acabou de me vender que você está dizendo que você é desempregado. É venda. Tudo é venda. Eu entendo que tudo é... Advocacia. A OAB pode reclamar. É venda. Posicionamento, oratória. Porque a pessoa pensa que é venda, é você... oferecer o dinheiro ou um produto, mas o nosso produto somos nós mesmos, até para um desempregado. É um produto. Meu produto desempregado, então eu vou colocar aquelas camisas de político, né, que tem os números, nem pode mais nas eleições, mas fica daquele jeito, mesmo sem dizer, não. O cara é desempregado, vai atrás de emprego, vai padrão. Padrão. Como se tivesse no emprego e fosse o melhor funcionário, fosse o dono da empresa. É isso aí. É o que eu busco e a gente também fala para o cliente. Às vezes chega um cliente, está de cabeça baixa com isso, fora da curva, aí tudo bem. Mas a ideia hoje na sustentação oral, eu vi
Ontem, né, eu faltei uma audiência que eu tava meio baqueado, falando cearês. Aí mandei o documento lá pro juiz, aí o juiz ficou brincando comigo. Rapaz, tava com Covid, ixi, mas, né, brincando. Eu disse, rapaz, eu não tô 100%, mas eu vim pra audiência pra gente finalizar logo, já tava confiante. E hoje tinha os 4 clientes, 2 online e 2 presenciais. E tava lá o promotor, fez a parte dele. Quando chegou na nossa, eu gravei até um vídeo. Eu disse pro colega advogado, ó, me grava aí. Porque hoje, por incrível que pareça, eu tô me recuperando, mas eu tô com, como você fala a palavra, eu tô com fome de sustentar aqui para esses rapazes. E deu certo, foi absolvido o pessoal. Talvez eu poderia me esconder, não, poxa, estou vindo de uma virose, vou ficar aqui na bancada sentadinho, né? Que pode ficar. E pro azar, viu, Isaac? A bancada queimou a lâmpada. Então, quem ficou na bancada ficou no escuro. Não no escuro completo, mas em comparação ao púlpito lá do fórum. Então, o que foi que eu fiz? Saí da... Você está nos assistindo, o juiz fica aqui no meio, aqui é a promotoria e a defesa. Então, eu saí da minha zona de conforto, que eu podia ter ficado lá... Ontem eu faltei, hoje, né? Não, vou ficar por aqui mesmo. Acho que vai dar certa absolvição, mas não. Fui buscar o protagonismo. Saí daqui e fiquei no meio. Não fiquei no lado. Fiquei no meio. Que aí o juiz tinha visão para mim, ficou olhando. O promotor também. E a plateia, que eram os investigados, né? Que era procedimento policial, ficou atrás. E no final, teve fechamento de contrato. Coisas que eu faço todo dia. E que talvez alguns colegas e tudo não fazem. Vira costume e acha que não dá certo. Mas às vezes tem que mudar um pouquinho a rota, tem que ter um pouquinho de ideia sobre isso, né? Um pouquinho de situação para você poder chegar no intangível do negócio. É o que eu digo, toda profissão depende mais da gente do que ela mesma. É verdade. Entendeu? Toda profissão depende da gente. Você falou aí de esportista, eu adoro esportista. E um cara que eu admiro é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é melhor do que o Ronaldo Fenômeno? Eu acredito que não. Não, cada um tem sua característica. Contudo, é um cara como o Fenômeno, são imparáveis. Porque o Ronaldo Fenômeno tinha todos os motivos para parar quando se lesionou, tinha todos os motivos. Era considerável, ó, não vou mais jogar porque eu tô quebrado. Todo mundo ia compreender. Mas não, o cara superou. Depois ficou um pouco gordinho, foi pro Corinthians, fazendo um jabá para eles aqui, jogou muita bola. Gol, cobertura e tudo, fenômeno. O Cristiano tá chegando naquela idade que todo mundo disse para parar, e o cara coloca nós no bolso em cultura física. E com a meta lá de fazer os 1000 gols dele, e fazendo gol, né? E mantendo o padrão. Né? Então, às vezes o que falta para uma pessoa ter um oratório, uma apresentação, é ela fazer uma explanação, um estudo dela mesma. E a palavra que eu gostei demais, que eu sempre coloco muito lá no Instagram, coragem. Tudo parte da coragem. Eu tinha um cargo público. 2 filhos pequenos. Bebês, um de 2 anos e um de 1 ano. Casado, esposa, né? Sair de um cargo público. Era pouco dinheiro? Era, mas para nossa realidade era muito dinheiro. Contudo, você sair de um cargo público estável, poxa, eu vou para advocacia. Ah, não, é porque tu tem um irmão advogado. Ah, não, tem um tio que é juiz. Tem alguém na família que é advogado. Sozinho. Primeiro tem milagre de Deus, que começa por aí. Não tem nada que caia sem autorização de Deus. Pelo menos é o que a gente acredita. Né? Contudo, o que teve muito foi trabalho. Posicionamento. Teve uma paralisação da polícia militar, os advogados com medo de fazer vídeo. Aí eu ficava olhando para eles, não, fazer vídeo. Subiu. Antes da pandemia, eu me travava, que eu queria ter um podcast, mas me travava com vergonha. O que é que vão pensar de mim? Tá querendo ser... Né? O pessoal tem a crítica não pelo projeto, mas diz assim, ó, quer ser muita coisa apresentado, quer ir para uma palestra. Tá vendo que esse cara... Contudo, quando vai passando o tempo, essas pessoas são exatamente quem fica na palestra assistindo. Porque disse, ó, deu certo. Como eu tive lá atrás, quando eu fui sair, tinha amigos, né? Que diziam assim, não dá certo não, cara. Tu não vai conseguir não. Tinha gente assim. Aí quando dá certo o projeto,
É o pessoal que vem. E a gente acolhe, porque a gente usa o princípio de Jesus. A gente acolhe, a gente não espanta, não, a gente acolhe. Talvez não queira andar junto, mas a gente acolhe. Né? Então, eu vejo nessa questão de palestra, oratória, ter na mente das pessoas um autoconhecimento de que é possível. De que é possível. O podcast, eu tenho aqui o Isaac como, além de um empreendedor, um amigo, né? E é um motivacional mútuo. Motivacional mútuo. Porque nem todo dia a gente tá bem, mas tem que manter. Tem que manter. É o que eu tava te contando nos bastidores. Rapaz, eu tô desde 4h40 da manhã acordado, não almocei. Vim aqui direto, teve 2 audiências a tarde todinha, pesada, mas deu certo, graças a Deus. Tinha todos os motivos para dizer assim, professor, cedinho, né? Deixa pra próxima semana, pra gente gravar. Mas não, porque é importante. Não só pro podcast, pra gente também aprender a ouvir. E aqui eu já aprendi muita coisa, viu, Isaac? Eu já aprendi aqui insights bacanas. Além de livro que eu gosto, né? Então, assim, onde eu tenho um livro lá que tá dentro do plástico ainda para abrir para ler. O último que eu comprei foi sobre o Uber. A história do Uber. Porque eu acho também fantástico aí, conseguiu revolucionar, né? Então, professor, eu acho que tenho certeza. Essa questão da valorizar a oratória, posicionamento, é algo que não só na nossa advocacia, mas que toda a sociedade, eu vejo isso até como uma disciplina que devia ter em colégios. Oratória, né? Posicionamento, financeiro. Sim. Financeiro. E em todos os países, sua Constituição. Pronto, esses 3. Eu acho que deveria ser realmente algo que estivesse no currículo. A parte financeira, coincidentemente, já vem vindo, alguns colégios, a minha filha já coloca, né, noções de finanças, porque é uma evolução. Empreendedorismo já vem colocando. Sim. Antigamente, já vem incluindo. Antigamente tinha a questão da Constituição, né, social, cívica, aquele negócio. Já está voltando, mas essas coisas são interessantes. E oratória. Porque você vai para outro país desenvolvido e os caras são muito bons em oratória. Por quê? Porque eles são treinados, é treinável. E pegando um viés do Joel J, né? O sucesso é treinável. Eu falo isso por mim. Eu nunca sentei em uma cadeira quando criança ou adolescente e dizia assim, eu queria ser, meu sonho é ser advogado, que eu acho legal. Não, eu queria ser professor de biologia. Mas a minha avó, lá em Quixadá, dizia o quê? Que ela disse que me fez uma pergunta quando eu era bebê, 4, 5 anos. E perguntava assim, meu filho, o que é que você quer ser quando você crescer? Segundo ela dizia assim, quero ser doutor. Olha aí, ó. Interessante, né? Com certeza. Pra gente ver aí... Com certeza. A ideia, né? Com certeza. E, cara, é como eu falei no começo, é pensar oratória como uma atividade. Se o cara diz assim, ó, vou ganhar vida, sei lá, vou tocar e cantar no barzinho, sei lá, de Djavan e sertanejo, sei lá o quê. O que ele faz? Procura um professor, uma professora de canto, um fonoaudiólogo, aí vai aprender o quê? Melisma, vibrato, iodel, aquecimento, desaquecimento, cuidado com a voz, ressonância. Porque essa é a atividade dele. O cara do empreendimento fala assim, dá uma palhinha pra eu ver. Pai, gostei. Como é que é teu cachê? Como é que é o contrato? Vamos sentar e conversar e fechar. Porque essa é a atividade dele. O cozinheiro vai fazer o buffet, mas e o prato de vocês? Eu queria provar, eu queria saber, não é 15 anos, ou é casamento, é bodas, eu não vou contratar assim não. Eu quero experimentar, quero ver como é que é a cozinha de vocês, como é que vocês trabalham. Porque essa é a atividade deles. E a atividade do orador? Por isso que principalmente fala bastante de advogado. Porque começou lá com Tisa e Corax, dando um tratado, um tecnê para os advogados fazerem uma sustentação oral mais bacana, para defender as pessoas que tiveram as terras tomadas pelos tiranos. Eles olharam assim, rapaz, o negócio aí tá meio fraco. Se fosse hoje, eles diziam assim, bora fazer um e-book, bora chegar lá para o advogado e persuadir que eles precisam disso, que segundo os requisitos para o convencimento dessa sugestão, dessa solicitação, que o advogado pede, né? Tá fraco o negócio, o poder de persuasão. Aí fizeram. Aí outros segmentos, além da advocacia ou do campo jurídico, gostou. A parte clerical, a parte política. Por isso que perguntam, você vai fazer oratório? Vai se candidatar? Vai fazer oratório? Vai querer ser advogado agora?
A oratória, pronto, temos um pastor dentro de casa. Porque ficou muito afeto emocionalmente no senso comum dessas. Mas a oratória é o quê? É uma atividade de fazer bem a fala ou uma comunicação. Eu posso pegar muitos princípios bons da oratória, pré-apresentação, para organizar o meu e-mail, organizar o meu zap. Até prometi falar sobre clareza, né? O primeiro deles é a clareza. Que, como eu disse, a gente vai puxar muito de Aristóteles, o pai da oratória, ele dizia que clareza é a principal qualidade do estilo. Tem o estilo que você tiver, e tem que ter o seu, como você falou, adaptação, colocar do seu jeito, o seu tempero. Baião é baião de 2 em todo lugar, mas o seu tempero, por isso que o pessoal frequenta o seu restaurante, metaforicamente falando. Então, seja claro, independente. E o que é clareza? Foi um monte de livro, foi um monte viajando pela internet. Foi achar, sabe onde? No manual, viu, Isaac, de redação da Presidência da República. É só dar um Google, manual de redação, tem lá o PDF. Clareza. Aí vou trocar em miúdos aqui a frase. Aquela comunicação que produz imediata, grave esse gesto, Isaac, imediata compreensão para quem a recebe. Quando ele falou o nome aí, como é o nome que você falou? Qual? Do Sim, da tonfa. Pronto. Tonfa. Produzir imediata compreensão para o público-alvo aqui? Não. Ainda que fale, aí ele faz referência, ainda que fale o nome técnico ou o jargão da profissão ou uma sigla, explique. Perfeito. Aí como é que eu vou atender uma clientela dizendo, não, a gente tem que ver a DER, a DAP, tem que ver aí, tem o DARF aí. Hã? Então o cliente finge que entende e fica só assim. Aí chega em casa ou no outro vai pegar a esposa no trabalho. E aí, amor, como é que foi? Não, o advogado falou umas coisas lá. Acho que vai dar certo. Ai, vou ter que interpretar. Não acredito, não. E o cliente tem que entender imediatamente. O público tem que entender imediatamente. Ele não pode dizer assim, peraí, doutor, só um minutinho, doutor Oswaldo. Meu sobrinho tá no 4º semestre, só um minutinho. Só falou o quê? Trânsito em julgado. Oi, sobrinho. O tio. O que é trânsito em julgado, hein? Pode falar agora? Não, rapidinho, só isso mesmo. Não, tô fazendo... Não, concurso não, nem prova da ordem. Não. Ah, tá, entendi. É porque eu tô... Pronto, eu passo aí, vamos sair. Beijo, obrigado, sobrinho, valeu. Pronto, doutor, pode continuar. Não, ele tem que ter na hora. Senão ele fica assim, amor, a gente volta aqui quinta-feira. Você vai estar aqui quinta-feira, doutor? A gente volta, né? A gente volta. Pronto, doutor, a gente volta. E não volta porque ninguém faz o que não entendeu. Ninguém dá um passo adiante. Todos saímos da caverna para caçar, para ter um acréscimo, para ter um aumento, para ter uma melhoria, para ter uma sobrevivência, uma melhor vivência. Como é que eu vou apostar a minha energia, o meu tempo e de novo, e a minha energia, que dinheiro é energia, numa coisa que eu não entendi? Numa coisa que eu não entendi nem emocionalmente, como foi o caso que você citou ali da pessoa. Rapaz, esse é o terceiro P de persuasão emocional. O segundo P anterior, P de prova. Não, nós trabalhamos com isso, somos especialistas nessa área. E o primeiro P é o de proposta. A gente vai fazer a sua defesa. Aí o segundo P, as provas. Para tanto, a gente vai trabalhar assim, vai trabalhar assado, dessa forma. Tem um contrato, tem não sei o quê, tá as parcelas e tal. E o terceiro P, que é o de persuasão emocional, que vem do seu tom de voz, da sua intensidade vocal, do seu contato visual, da sua postura, da sua gesticulação, que vem simultaneamente estratificado só para fins didáticos. Mas tem que vir junto com essa conversa. É o presunto que vem junto com o queijo aqui no misto. Se não vier, não vai vir depois. É instantâneo, é na hora. Não tem que dizer, vou falar para ti só o verbal, a parte conceitual, a parte intelectual, a parte técnica. Depois eu dou minha performance, minhas cambalhotas. Não. Só a crença. Quando tem alguma coisa que você gosta, aí, cara, vai ter um racha, um futebolzinho, bora, na hora. O seu corpo manifesta aquela intenção. E aí, doutor, o senhor defende isso aqui? O senhor trabalha com isso? O que houve nessa simulação? Uma tomada de ar pela boca, 50% do ar mais rápido. Eu saí da caverna para caçar e avistei um tigre, então eu preciso de ar rapidamente para subir numa árvore. Uma micro e macro expressão de medo, cortisol, adrenalina, luta ou fuga. Cadê uma árvore para eu subir enquanto esse tigre passa? Porque eu saí para caçar, eu virei caça. Naquele instante, daquela pergunta, trabalha com isso? Dá certo fazer isso aqui? Bora fazer? Bora fechar contrato? Perguntar para o professor, para o palestrante, mas essa questão aí, essa situação, ou para o advogado, doutor, que documento tem? Não, excelência, virou caça naquela hora, ao invés de caçador do bom direito. Excelência, repouso as folhas 17, ou no ID fulano de tal,
Tá pronto ali, na ponta da língua. Você disse que estava meia boca ali, foi lá, saiu da caverna, caçou, e ainda trouxe mais caça. E ainda disse, falou do podcast, foi lá e fez acontecer. O mundo é de quem faz. E até repartiu o alimento, ou seja, foi solícito com quem duvidava de você, você deu a mão e aquela coisa apoiou, você não vai andar junto, tudo isso que você falou. Eu sempre pensar assim, porque se eu saio e estou afetado, o corpo vai manifestar. Agora, se eu estou assim, de boa, com os pés na mesa, isso é uma configuração de que está tudo bem na floresta. Então, se você quer se acalmar, você respira fundo e abre um leve sorriso, porque ninguém que está na floresta para ser com predadores à volta ali te ameaçando, não fica com expressão de leve sorriso, e nem fica com os pés para cima, numa árvore. Então, você pode usar essa configuração da fisiologia, que o Tony Robbins usa muito essa parte de fisiologia, para dizer para o seu corpo, espera aí, eu não quero sentir essa ansiedade, esse medo, não. Sei, cara, tô mexendo no meu celular com figura diferente, eu gosto dele assim, dessa forma, assim, assim, assim. Aí se alguém quer te reconfigurar com medo, com pânico, com tensão, você, opa, aqui não. O medo vai tentar o outro, vai bater aqui, vai firme. Não dá lugar. E eu posso fazer isso simplesmente com a postura. Rapaz, o cara aí é rochedo. Bate e cai. Se não for condizente com o direito, com a moral, com os bons costumes, então você pode fazer isso com o corpo. Até calado, a pessoa passa espécie de sabedoria, né? Então, ou seja, é uma linguagem corporal. E no livro Mentalista, um livrinho pequeno, um dos melhores de linguagem corporal que eu já li, ele tem uma estimativa de cerca de 500 mil páginas, equivalente ao volume, não sei como é que calculam isso. Eu digo até para os alunos suspeitarem tudo que é números, não sei o quê, 10% da curva do aprendizado. Não sei, mas ele diz lá no livro que é equivalente a 500 mil páginas por segundo que entra pelo globo ocular da retina, o prolongamento do cérebro de informação. E a primeira informação, já ouviu falar aquela história de primeira boa impressão? A pessoa passa pela porta ali, você já faz um escaneamento rápido. Se é amigo, inimigo, se está com medo, se não está, é rápido. Então quando você chega para um advogado, e aí doutor, esse escaneamento é até lento, eu estou só lendo as situações. Eu fazia muitas audiências, alguns advogados, vixe, o professor Cícero, e eu com um livro de linguagem corporal na mão. Aí, cara, faz teu trabalho que eu faço o meu, não tem como eu desver. Não tem como eu conjugar, não tem como eu tirar da minha cabeça que eu vou avaliar do contexto, que é a primeira parte, um conjunto dos seus gestos, no mínimo 3, conjugado com no mínimo 2 canais, o vocal e o corporal, e também, se eu quiser, o facial, a psicofisiologia, que eu vou ver se a sua respiração está mais ofegante, se escorre um suor, mesmo com ar-condicionado, sua pupila dilata, se tem ruborização da face, não tem como eu desver. Porque do mesmo jeito que você aprendeu a ler aqui, ó, ler Motivo Ceará, podcast, 24 frames estúdio. A gente tem que aprender a ler a linguagem corporal. O que tem na Bíblia? Que ninguém vos engane, né? Então, se você não sabe ler linguagem corporal, pode ser que você esteja sendo muito enganado. Porque a boca fala o que quer, né? Igual papel, aceita o que quer. E aí, professor, se eu entrego material até quinta-feira? Entrego. Ó o não aqui com a caneta. Isaac, não, entrego. Ó o não com a cabeça. Não, entrego. Professor, esse não com a cabeça é um não? É um não. E sempre vai ser um não. Professor, como é que pode? Então, a pessoa poderia estar mentindo? Não, essa parte da questão de mentira, essa situação toda, o que tem a ver com oratório ou apresentação? A parte de expor, tem tudo a ver, porque se eu não souber, eu vou cair nessa esparrela. Sei lá, eu gosto de um time e você gosta de outro. E eu penso que o Isaac fala, pegadinha, não, ele gosta do time tal, e pegadinha. E eu trato como se fosse, eu estou enganado, eu estou usando um recurso errado, não sei, para sintonizar, para fazer um report. Então, se eu não souber de linguagem corporal, esse não é um não mesmo, mas não com relação àquilo que foi dito. Professor, se eu entrego o material até quinta-feira, entrego. Com uma capacidade cerebral de raciocínio, de movimentação das imagens, que pensamento são imagens. Eu já imagino a imagem do futuro, ou a lembrança, né? A imagem do passado. Aquela imagem. E eu já tenho um juízo de valor sobre aquilo. Puxa, por que ele está perguntando? Nunca atrasei. Oxe, é a coisa mais fácil. Eu entrego hoje. Só que sai na hora disso aqui. Não, entrego. E aí, professor, o bolo tá bom? A pizza tá boa? Ótimo, cara.
Esse não é sobre não sabia que comer pizza hoje, não sabia que tu sabia fazer pizza, não sabia que poderia levar 3 pizzas para casa, não sabia alguma coisa do tipo, não sabia que esse sabor de pizza era bom mesmo, eu duvidava. Só que saí nessa hora, tá ótima. O que eu sugiro aos alunos, a você que está em casa, no escritório, você pensar em escrever, não é motivação Ceará, é motiva Ceará. Pensar em escrever, se eu digo um sim, fazer um sim. Desde o começo até agora, como diria aquele pagode dos anos 90, sorria que eu estou te... Você está congruente, você fala um sim, faz o assentir de cabeça. Como tem no livro Desvendando Segredos da Linguagem Corporal, um dos gestos mais poderosos que tem. O que eu disse no começo, Isaac? O gestual serve para complementar e reforçar a fala. Se eu digo envio sim, claro. Por que eu vou dizer assim? Envio sim, claro. Eu reforço, eu boto minha energia, eu faço o terceiro P de persuasão emocional. Eu digo que meu coração, as minhas células, a minha vibração tá com aquele texto. Entrego sim, sem dúvida. Simétrico, reto, avante, aberto. E não assimétrico, recuado, diminuído, sem contato visual, com a voz pouca e assistindo mudo. Ou sem som, no mute. Aí é que tá. E principalmente no Instagram. Você tem a pessoa ali sem som. A pessoa tá assim, ó. Se você gostar daquilo que tá vendo, é que você... Peraí. O que esse cara tá dizendo aqui? Aí você aciona o áudio. E se gostar daquela performance, naquele texto, naquela proposta, com aquelas provas, com aquela emoção, que vamos colocar energia, com aquela energia compatível, nem a mais, bonecão do posto, se bem que o bonecão do posto tá só assim agora, né? E nem a menos, não, pessoal. Essa questão, na medida, Napoleão Hill fala sobre isso, o entusiasmo na medida, que também é treinável. Você pega um parágrafo do texto de um livro em casa e começa a ler com mais ênfase, com mais vigor, puxando a sua alma, puxando a sua energia para o texto. Se a pessoa gostar daquele show, é que ela vai acionar o áudio, tirar do mute, ouvir o áudio. Isso, rapaz, legal. Vai mandar mensagem, quero. Vai compartilhar. Olha aí, Oswaldo. Vai pulverizar o seu vídeo. Mas eu acho que não, que basta conteúdo, basta saber o que tem que falar. Oi, pessoal, essa questão é fácil, né, para você, sem som. Por isso essa importância, mas como eu falei, não é só língua. Primeiro a gente tem que pensar no P da proposta com o título. Claro, curto e curioso, 3 Cs, preferencialmente uma pergunta. Faz o título grandão e depois vai cortando, enxugando. O que dá para enxugar? Como é que dá para despertar a curiosidade? Num gancho logo de imediato. Quem bateu o olho, isso o quê? Perca a timidez com câmeras hoje? Chamou atenção. Dá para cortar alguma coisa? Ou dá para fazer uma interrogação? Aí eu chamo a atenção. Pá! É a isca. Como é que o peixe vem sem isca? O peixe olha e continua nadando por ali. Nem isca tem. Quanto mais uma isca ruim. Por isso eu tenho que pensar isso na palestra, no título do podcast, de um livro, de um zap. Eu já começo o zap com o título. De bem aqui, para as tantas é que eu vou dar bom dia, bom trabalho, Deus abençoe, paz. Porque se eu botar assim, bom dia, paz, não sei o que, eu já logo a isca pro cara. Deu certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Paz, bom dia, bom trabalho, Deus abençoe e depois bom descanso. Aí o cara bota um joinha, valeu. Tem a isca, tem que fisgar na hora, ó, pá! Aí eu tenho que pensar na comunicação, que é uma solicitação de sugestão. Eu tenho que pensar no que o público tem que fazer sobre aquele assunto. Porque, assim, a minha vida também foi, desde pequeno, em pregações, Assembleia de Deus, tantas igrejas. Em 2003 eu comecei a cantar e tocar na igreja e tudo mais, e sempre prestando atenção em pregações. Eu ia na casa da Bíblia, eu alugava muitas fitas. Eu tinha algumas crises de garganta, eu não podia brincar muito no sol, aquelas coisas todas. Os caras iam brincar de bola, brincar de raia, de tudo, de bila. E eu ia fazer o quê? Assistir fita de palestra, fita VHS. Professor Marins, Daniel Godry. Sabe, de trás pra frente, frente pra trás. Imitadores no Faustão, à noite. A partir de agora, galera! Essa fera aqui, meu! Aí, cara, pô, que massa, só jogando aqui pra dentro. Aí eu entro em Direito na Unifor 98.2, corro logo pra
para as estantes da biblioteca lá e alugo qual livro lá? O corpo fala. Então, linguagem corporal de lá para cá, desmistificando muita coisa, ensinando as minhas filhas, tanto para saberem se proteger, detectar, ler, porque se tu vai para um país e no aeroporto, uma estação de TV de lá, Isaac, faz uma pegadinha, uma brincadeira, um programa de lá faz uma brincadeira não, uma premiação, uma curiosidade, escreve lá na língua do país deles lá. Quem apertar a mão do repórter, sei lá o quê, vai ganhar um prêmio de, sei lá, $10.000. E se tu não sabe ler aquilo ali, tu passa reto. Perde uma grande oportunidade. E a literatura diz que 83%, não sei como é que chama, chegam nisso, das informações importantes de uma negociação, de uma mesa de negociação, tá naquilo que não é dito. Tá naquilo que não é dito. E se eu não sei ler, passa reto, passa direto. Eu vou acreditar só no pouco que eu consigo ler. Cara, eu não sei ler essas coisas todas, só sei que aqui tem Ceará. Porque desde pequenininho minha mãe ensinou essa palavrinha aqui, Ceará. Eu acho que tá tudo certo. Onde é que eu assino? Assim são as negociações. Tem muita linguagem, ou seja, muitos códigos comunicacionais não verbais acontecendo. Da mesma forma, quando eu estou comandando uma plateia, ou comentando, dando uma aula, uma palestra, eu estou emanando muitos códigos. Do terceiro P de persuasão emocional, de confiança ou de insegurança, Isaac? Isaac, eu passo mais confiança para ti segurando o microfone dessa forma, versão número 1 ou versão número 2? Tá vendo como é instintivo? Todo o albinho de segurança tá dentro da gente. Que Deus colocou isso daí, a gente chama de intuição, de instintos, não sei. E a literatura fala que as mulheres têm mais conexões cerebrais ligadas à área da comunicação e da acessibilidade, muitas outras. E ela avisa a gente. Quando algum profissional tá querendo, sabe? Como se diz no popular, o migué e tal. E a gente tá... e elas, não, vamos embora. Isso aí já... Mulher, deixa o cara explicar. Não, já veio tudo. Já escaneou, já sabe tudo. Talvez não saiba um nome técnico, porque ainda não fez o curso. Porque se fizesse o curso junto contigo, diz assim, tá vendo? Tá vendo? Anota aí. Tá vendo? Isso aí é o nome daquilo que eu te falei lá. São espetaculares, são verdadeiras, sabe, potências. Então a gente tem que saber o que a gente está emanando. Eu peço perdão e muita vênia para Vossas Excelências e para o pessoal que está em casa, mas é aula didática. Sabe por que talvez seu cliente não feche acordo? Vou falar um português bem claro, bem rasgado aqui. Que você dá cotoco para o cliente. Não, professor, o que é isso? E quando você reposiciona o óculos assim várias vezes, falando com o cliente. Quando você mostra algo no celular assim várias vezes, com o dedão do meio. Quando você mostra algum... Não, contrato. Quando você segura a caneta assim, subliminar. Lembra desse subliminar? Lembra desse subliminar que... Não, eu vou. Pode deixar, eu vou. O corpo fala. Só que a linguagem corporal é nativa, própria do subconsciente, abaixo do consciente. Eu não tenho consciência de como eu estou escrevendo para o mundo. E se eu tiver? Melhor ainda. Se eu não tiver consciência de como é seu sobrenome, eu vou escrever errado. Oswaldo, sei lá o quê. Ei, cara, não é esse nome não, tu errou. Mesmo com uma boa intenção, mesmo querendo acertar. Ei, cara, não é assim que se faz diante da plateia, não. Isso o quê? Tu ficou assim direto e tal. Aí essa situação. Mas tudo tem aspas, tudo tem asterisco, né? Tudo tem uma ressalva, né? Aí se eu trocar por esse dedo aqui, indicador, que significa atenção, interesse e disposição. Professor, eu posso fazer esse gesto? Deve. E mais, excelência. E mais, galera. Atenção, interesse e disposição. E chama atenção. Próximo do olho, para o alto e avante, com o pulso para fora. Aspas, asterisco, para essa situação. Por exemplo... Nós, meros mortais, devemos segurar assim para passar o P da persuasão emocional de confiança. Agora tem um gênio das palestras do Brasil, quiçá do mundo, um dos melhores que eu assisto com frequência, que segura o microfone assim. Quem é? Vou dar só um spoiler. Vai. Uma dica. Você sabe que se a formiga dormir em cima do braço, ela acorda... É verdade. Ela acorda com o braço formigando. Então, cara, até para isso tem técnica. Por exemplo, aqui tá devidamente bem ajustado. Agora, se eu tô na plateia, eu vou segurar o microfone assim, na frente da boca. E a leitura labial, que conta muito. Isso faz muita parte da linguagem corporal. A linguagem corporal é a sua energia em ação, no sentido do texto. Então, se eu falo de uma maneira
preguiçosa. As pessoas vão julgar para isso. Então, um dos quesitos lá da mentoria, na parte que chega, são vários pontos. Aí pega um texto e diz assim, agora mexa bem a boca. Então, a pessoa não vai dizer assim, Motiva Ceará Podcast. Passa. Mas você não está falando, você está falando com arte. Disposição consciente e controlada para aquele fim de persuasão. Você se veste bem no dia a dia? Se veste bem, mas é o casamento do ano, do seu primo, do seu tio. Você vai dar um tapa no visual mais caprichado. É a sua palestra no congresso. É a sua aula magna na faculdade tal. É o podcast aqui a cada dia. Você disse, lá atrás você disse assim, caixa, o I do caixa, o intermediário, do ditongo da crescente, eu acho. Ele disse caixa, a maioria diz o quê? Caixa. Passa, tira 7, ele tira 10. Ele diz, quando eu estava fazendo o D do gerúndio, a maioria diz, quando eu estava fazendo, passa, mas ele falou com arte, é o que eu chamo de pronúncia rica, porque tem a pronúncia correta também. Cara, são tantos detalhes que vão abrilhantar. Você vai num restaurante caríssimo, elegante, de ponta, não vão te servir qualquer coisa nem de qualquer jeito. É uma experiência, não é? Eu toquei o violão ali antes da gente começar a meia boca, mas estou muito longe de quem sabe a arte mesmo do violão, da música, dos acordes. Meu irmão, o Júnior, que é formado, conservatório e tal, longe, eu estou muito longe. Mas se eu quiser, eu posso chegar no nível dele. É só querer e ter disposição e treinar todo dia. E na oratória? Também. Não dá pra ficar só admirando. Tem que parar, vou falar um português bem claro de novo. Parar de ficar babando os outros. Quando você pode fazer. Os outros. Quando você também pode fazer. Você também pode ser o top 1. Você pode ir para o topo da pirâmide, para a prateleira de cima, para o classe A. E não precisa muito. É só fazer um pouco mais de requinte aquilo que você já faz. Lembra da Ciência Ficar Rico? Provavelmente ele diz, fazendo as mesmas coisas que você já faz. Agora com um pouco mais de poder consciente, intencional. Por exemplo, tem a pronúncia correta, como eu falei, né? Aqui é o que, ó? Motiva Ceará. Qual a sílaba tônica da palavra motiva? Ti. Por que eu vou fazer uma palestra, dar uma aula dizendo, eu vou para o podcast Motiva, além de ser não tão agradável no aspecto sonoro, é um erro de pronúncia, tá lá na gramática para concursos, a chamada silabada. Eu desloquei a sílaba tônica. Lembra que eu falei de termo técnico? Às vezes você sabe o que está ruim. Não é ruim, é ruim a sílaba tônica. Mas você com aspecto técnico, conhecimento técnico indo para o curso, que não é só teoria, é a prática com a explicação teórica. Por quê, professor? Por que eu não posso dizer motiva? Porque além de não ser agradável no aspecto sonoro, é um erro de pronúncia, chamado silabada, deslocação da sílaba tônica. E se eu faço uma aula ou uma palestra todinho na silabada? Porque a Constituição, quando você estudar para o seu concurso, no seu computador, erro de pronúncia. E se eu jogar a sílaba tônica no lugarzinho dela correto? Eu acerto na pronúncia, segundo a gramática, que existe uma regra da língua, da norma culta, do padrão. Ou seja, você não tá para falar uma conversa de calçada. Você vai fazer uma aula, vai fazer uma palestra, vai fazer uma sustentação oral, que é de bom alvitre, que tem a norma culta, né? Para você se destacar, professor, mas ninguém fala caixa. Todo mundo fala caixa, você não é todo mundo. Bora diferenciar. Já tem muita gente, já tem muito advogado. Todo mundo sabe falar, andar e escrever. Bora pro andar de cima? Bora fazer o que não fazem? Para que chame a atenção da excelência. Poxa, que bacana. É bom receber um elogio. Aí que tá. Quando você estiver estudando na sua Constituição, no seu computador, para a prova do seu concurso, percebe? É mais agradável e é correto. Além da pronúncia correta, tem a pronúncia rica, que é o que você fez, o I do tamanho de um trem, caixa. Quando eu estava fazendo, quando eu fui falar, as canetas. Eu peço até aos alunos na mentoria, que é individual, computador, eu aqui, você da sua casa, e eu te dou uma frase de aplicação. Cara, dá uma esticada mais nesse S. Porque quem faz essas artes, essas artimanhas, essas manobras vocais e de fala, tá muito tranquilo. Quando eu paro
suspendo e ataco. Quando eu destaco uma palavra caneca, entre pausas, coloco ela lá em cima. Cara, eu não fui pegar o celular, eu fui pegar a caneca. 2 cortes aqui. Eu quero enfatizar a caneca, tenho muitos recursos para isso. Tem muitos recursos para um violonista fazer uma coisa, tem muitos recursos para o cara da arte marcial, a mulher da arte marcial fazer um golpe, ou do cozinheiro, da cozinheira, do chefe fazer um tempero. Eu posso pegar a palavra caneca, esticar, prolongar a vogal intencionalmente. Eu fui pegar, Isaac, a caneca, doutor. Eu posso também dividir. Eu fui pegar, cara, não foi o celular. Eu fui pegar a caneca. O que tem de mais? Fui pegar a caneca. Eu dividi intencionalmente. Ou seja, o cara tá tão tranquilo que brinca, que faz um manuseio, uma arte, um malabarismo com a palavra. Eu vou impactar na sílaba tônica. Isaac, eu fui pegar a caneca e só. Eu faço uma voz de segredo, uma voz só prosa. Eu fui pegar a caneca. Não foi o celular. Então, se eu pego um texto e faço marcações como um dublador, não, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, eu tenho um monte de ferramentas no cinto do Batman. Não, agora eu vou falar grandão. Agora eu vou falar pequenininho, excelência. Um detalhe que ninguém percebeu. Professor, mas o senhor fez a voz passiva, voz soprosa, com mais ar, mais intencional. Você pode fazer tudo se você estiver tranquilo. Até o né, famigerado né. Pessoal, daqui a pouco tem pizza, né? Olha o né agregando. Você pode colocar a mão no bolso, professor. Eu digo para meus alunos, coloquem a mão nos bolsos por um pouco de tempo para dar aquela moral. Você está andando ali no meio da sala, no auditório. Galera, reflita comigo. Mãozona no bolso. Faz sentido isso aqui, aquilo outro? Um pouco de tempo para dar aquela moral. Mão nas costas, que tem na literatura. Posição de vigilância dos militares. Ó, jugular, carótida, peito, tudo aberto aqui. Eu nada temo. A posição que você estava vigiando os alunos para não pescar, né, para não colar, de vigilância, por um pouco de tempo para dar aquela moral. Olha como eu posso lembrar, treinar e usar esse recurso persuasivo emocional, além do persuasivo racional, que são as provas, as evidências de que aquilo que eu prometi no P de proposta funciona. E se eu ficar desavisado de tudo isso, eu fico só detalhando o conteúdo, e conteúdo tem aos montes na internet, a galera tá cheia de livro em casa que nem consegue ler. Eu tenho que dar vida àquela letra morta que tá no livro. A pessoa chega até com gosto para estudar em casa, né? Rapaz, eu tenho um livro lá, tira a poeira, dá vida àquela situação, dá vida a um processo, dá vida àquela demanda, àquela petição. Não, acho que não vai despachar, não, vá. Vida move vida. Não tem inteligência artificial que vá substituir isso. É isso, assim, o receio. Eu não digo receio não, porque todo mundo quer dizer, os profissionais são adultos e sabem de si. Mas, assim, o que as minhas filhas não vão fazer é ficar se entretendo com muitos brinquedos. É outro livro, é outro curso, é outra tecnologia, é outra inteligência artificial, é isso, é aquilo outro, e não tem a essência para dar vida àquilo. Porque por trás tem pessoas, na frente tem pessoas. E aí, como é que é? Eu fiz uma petição com a ajuda do GPT. Eu fiz uma palestra, um vídeo e com a ajuda do GPT. Mas quem vai falar é turma. Falando nosso cearês. Não, vou fazer um canal dark e tal, não sei o que, mas com a minha voz. Como é que é essa voz? Com silabada? Com cacoépia, Isaac? O que é cacoépia? Você não sabe, mas é o que mais acontece por aí. É justamente a falta do ido de tom decrescente, é pronunciar a forma das palavras de maneira equivocada, de maneira errada. Trocar o fonema iogurte no lugar de iogurte. Acrescentar um fonema, dizer mortandela no lugar de mortadela. Acrescentar um fonema onde não tem... Não, vou falar... ele também, assim como eu, é um advogado. Não, advogado. Substituir um fonema. Não, vou despachar com desembarcador. Não. Desembargador. Então, mexeu no fonema, na letrinha da palavra, cacoépia. Quando deveria ser ortoépia. E aí é que tá. Quem não sabe disso comete um monte de cacoépia.
numa palestra, numa exposição formal. Aqui está um bate-papo solto, então não vou dizer que está tudo liberado, mas sem peias, sem amarras, sem maiores nessa conversa solta. Como eu falei, quando eu penso em sustentação oral, quando eu penso em palestra, quando eu penso em aula naquele momento, é um show. A aula às vezes não é mais demorado, tem aquela mais interação. Agora imagina a diferença. Esse aqui, dê licença, esse aqui não sabe o que é cacoépia nem silabada. Não sabe, troca fonema, substitui, não diz o R. Não, eu vim falar. Aí vai ele dizer, eu vim falar. A atenção e a emoção do outro. Agora imagine um monte de detalhe. Aí esse daqui, sem querer querendo, reposiciona o óculos com o dedão do meio. Faz um não com a caneta. Recua o tronco. Fala pra dentro, assustado. E esse aqui fala pra fora, voz ativa. Respeita a sílaba tônica, a forma das palavras. Olha no olho, tronco aberto. Gesticula com poder, na altura dos olhos, com o pulso para fora. Isaac, eu passo mais confiança para ti, dizendo assim, eu tenho uma dica, versão 1, versão 2. Tá vendo? Tudo é instintivo. Por que eu vou dizer uma diquinha? Aí sempre tem diferença entre o que sabe e faz, porque não basta saber, não, sei essas coisas aí, mas não vou fazer não. Não precisa disso não. Tá bom? Que vença o melhor. Todo mundo gosta de coisa boa. Aí se você tá na ortoépia, na prosódia, que é a parte da sílaba tônica, tá na gesticulação poderosa, tem conteúdo, tem começo, meio e fim, tem título atrativo, 3 Cs, claro, curto, curioso, tem pontos, não 12 pontos, mas você tem 3 pontos principais. E você destina eles. Pessoal, agora tópico 2. As pessoas sabem onde estão na estrada, na longa estrada da vida, até o pote de ouro no final do arco-íris. Quem chegar atrasado, sei onde é que ele está. Não, agora é que ele começou o ponto 2. E são quantos? São 3. Ele falou no início. E falou que será breve. Mel para os ouvidos da plateia. Se você não tem, sei, ele está onde? Falou que ia dizer uns 15 pontos aí. Ele está em qual agora? Está no 5º. E qual foi o 3º? Ninguém lembra. Tá lá no livro sobre a apresentação do Steve Jobs, mais ou menos assim, parafraseando. Muita informação é igual a confusão. É um show. Quem quiser vai na sua pós. Quem quiser compra seu curso online. Quem quiser contrata sua mentoria. Lá é só um chamariz, uma excelente degustação, uma palestra, uma aula, uma pregação, para que a pessoa se aprofunde mais em casa, não fique dependendo só da... então esse aqui não gesticula, não vou gesticular não, esconde as mãos. Temos um alto apreço por movimentos. É assim, a gente veio aprender a falar agora, a gente estava nas cavernas emitindo sons guturais, a gente não sabia nem falar. Olha quanto foi importante, ainda é até hoje. Somos comandados por regras biológicas e a gente sente muito a partir do que vê. Por isso você falou aí da indumentária, do paletó, direitinho, tá? A primeira impressão, desfazer a primeira impressão dá um tantinho de trabalho. E talvez o ouvinte não queira ter esse trabalho. Então aí que tá nessa história. Essa parte do aspecto. Então, um sabe o que é cacoépia e não faz ortoépia. Um sabe o que é prosódia e por isso não faz silabada. E sabe a altura do gesto. Sabe falar de frente e não de lado. Não, essa questão aí, olha o cotovelo apontando aqui. Quase como uma lança. Ele está bloqueado aqui, embarreirado aqui. Aqui é circunstancial. Se eu tiro essa caneca daqui e coloco daqui, já não é circunstancial. É um comunicacional de proteção. De não aceitar por hora essa sua sugestão, a sua ideia. Então, se eu já coloco para cá, já abri um pouco a linguagem falando. Então, isso eu não sei nada disso. Como é que eu estou fazendo a minha atividade de comunicador / advogado? / professor / palestrante? A atividade do tocador é tocar, do cantor é cantar. E eles trabalham para isso. Do cozinheiro, da chefe de cozinha, preparar aquele belíssimo prato. Do esteticista, da pessoa como é, de design de interior, é chegar aqui, meu amigo. É o cara da técnica de luz, ele sabe o que fazer. E você, como orador, sabe o que fazer? Ou faz igual a qualquer outro profissional, apenas abre a boca e fala. Como é que você vai diferenciar? Não, cara, para iluminação, para design de interior, chama fulano, fulana, se garante.
porque ele sabe o que fazer na atividade dele. Lógico que ele vai ter que falar e tudo mais, mas a nossa principalmente é essa. A gente não mexe em softbox de luz e ajeita. A gente não mexe em computador, mesa de som. A gente não mexe em violão. A gente não calça luva. A gente fala. E como? Olha como é importante eu saber dos buracos que tem para ir para um caminho mais suave, até a mente e o coração do público. Porque comunicar é solicitar um comportamento. Como é que vão solicitar um comportamento que não sabem para onde vai, não entenderam nada e não confiam na emoção, na expressão, no que está se passando ali naquela situação? Faz sentido? Faz sentido. É, meu amigo, velho. Faz sentido, faz sentido. Professor, só quer dizer o seguinte, eu aprendi muita coisa. Quem me dera, porque aqui é o episódio 1, né? Episódio 1. Porque eu sei que vai ter muito mais pra gente poder debater sobre isso aí. Que bom. Gostei demais, né? Aqui não tô terminando o episódio. Isso aqui é ainda tem a continuação. Professor, quem quiser lhe encontrar, aqui é a Câmara do Sucesso. Como é que faz? Eu sei que é na Unifor, na ESA, na advocacia. E aqui também vai ter suas redes sociais aqui no Motiva, vai aparecer na telinha. Mas aqui mande o seu beijo, abraço, quem quiser lhe encontrar. É agora. Vou falar de frente para a câmera. Você que assistiu até agora, você pode encontrar dicas de oratória e comunicação sobre o bom pensar no Instagram Cícero Eduardo Oratória, YouTube Cícero Eduardo Oratória. Você vai ter informações riquíssimas que já pode praticar em casa já. E querendo mais, frequentemente, desde 15 de dezembro de 2015, a gente ministra cursos de oratória, sustentação oral na ESA, Escola Superior de Advocacia, e desde 2016 na Unifor, no curso Oratória Passo a Passo, que acontece em dois sábados, de 8 da manhã às 5 da tarde. Muita prática, muita prática, muita prática. A partir do primeiro sábado, você já sai com um scanner, você já sai com o corpo preparado do que fazer, você já sai querendo uma palestra. Para finalizando, a questão do medo, para tirar essa trava de vez da pessoa, se você tem medo de falar em público, seu sistema está correto, está perfeito. Ele está te avisando, não sei fazer essa atividade da forma que deveria. Como se o Isaac disse, professor, configura aqui a mesa de som, eu vou me tremer, vou suar, vou cambalear, vou gaguejar. Por quê? Porque tá me avisando, você não sabe fazer essa atividade. Sobe ali e toca aquele violino ali. Eu nunca peguei no violino, não sei tocar. Então, se esse start, essa luz do painel acende, você tem que ir para o mecânico e procurar. Isso é fácil. O conserto, digamos assim, é fácil. Ali não tem conserto, é só avanço. A partir do primeiro momento, você nem lembra mais de medo, porque você se empolga tanto com as técnicas. A gente coloca uma frase, coloca você manuseando o microfone, coloca você em contato com a plateia, dessensibilizando devagarinho, dizendo o que deve fazer, porque muitas pessoas têm medo porque não sabem o que fazer. A gente te dá um roteiro de 9 segundos apenas de como iniciar uma palestra. Olá, tudo bem com vocês? Obrigado pela presença. Aí nome, sobrenome, profissão e tal. E o objetivo, que é o objetivo do público. Para tanto, eu vou falar tal assunto que tem tantos tópicos que a maioria se perde, passa 12 minutos enrolando para encerrar. Para começar a apresentação, tem tudo. Por isso que é oratória passo a passo. Do título, conteúdo. Você que quer ir para o oratório passo a passo será bem-vindo, será bem-vinda. Eram 30 vagas. Eu solicitei para a coordenação para reduzir para 15, para te dar um atendimento melhor. Para que você chegue em casa tendo treinado o dia todo. Quando começa 8h01 da manhã, quando você piscar o olho, dá 5h15 da tarde e você querendo mais. Como se diz aqui no Ceará, ficando verminoso para querer fazer uma palestra, para querer dar uma aula. O babau, o medo, ele some quando você avança. E a sugestão que eu te dou, meu amigo, minha amiga, avance. Nenhum babau, nenhum fantasma fica na presença do filho e da filha de Deus que está aí. Professor, Deus te abençoe. Obrigado. Você também. Como eu disse aqui, é apenas Sim. o primeiro episódio. E olha aí que bênção, viu? Obrigadão de coração por ter vindo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, obrigado. Tamo junto. Show. Pra você que nos assistiu, olha que bênção aqui.
Olha, esse aqui vai ser um dos podcasts mais estourados, falando aqui o nosso cearês, que é muita dica gratuita. Siga as redes sociais do professor. E você que está aí, obrigado mais uma vez pelo número de inscritos, visualizações. O carro tá andando e é subindo, nada de cair não, estamos subindo. E toda terça e quinta, Motiva Ceará, conto com vocês, até a próxima. Deus abençoe.